Olá, começa agora mais uma entrevista especial aqui no canal Empreender. Eu sou Camila Xavier e você é sempre muito bem-vindo. Hoje nós vamos falar sobre os impactos da reforma tributária para as empresas em 2024. Quem nos acompanha nesta entrevista é o Thiago Braich, advogado especialista em direito tributário do escritório Freitas Ferraz Advogados. Oi, Thiago, seja muito bem-vindo. Camila, muito obrigado pelo convite. Tiago, para a gente começar o nosso bate-papo, quais são as principais mudanças propostas na reforma tributária? Dando um panorama, Camila, assim, a reforma tributária ela veio para simplificar, deixar o nosso sistema tão complexo um pouco mais transparente, para que o consumidor ou o contribuinte no final do dia tenha uma ideia do que ele esteja pagando de tributo. Então, o que foi? Eu acho que a gente pode sumarizar a reforma tributária, lembrando que ela é uma reforma tributária sobre o consumo. Assim, a gente não pode confundir ainda, apesar do texto da emenda constitucional falar também da reforma da renda, que a gente vê muita veiculação sobre a tributação de dividendos, e isso ainda não está caminhando, essa parte de tributação da renda. Quando a gente fala da reforma tributária, que não deixa de ser super relevante, a gente está falando neste momento da reforma do consumo. E o que existe de tributação do consumo hoje em dia? Quais são os tributos que são pagos? Atualmente, os tributos que são recolhidos são o IPI, o PIS e COFINS, o ICMS e o ISS. Então, cada tributo ali com a sua respectiva, com seu respectivo ente federativo que tem a sua arrecadação. E o que acontece com a reforma tributária? Como a gente está falando em simplificação, o número de tributos tende a ser mais simples, certo? Então, o PIS e COFINS, por exemplo, e o IPI, ele passa a se tornar uma contribuição sobre bens e serviços. O ICMS e o ISS, ele passa a se tornar o IBS, com o Imposto sobre Bens e Serviços. Então, a gente troca 5 tributos por 3, na verdade, porque temos a CBS, o IBS, e o segundo ponto de destaque é a criação do imposto seletivo, que é aquele tributo que foi criado para fins de serviços ou bens prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente. Ainda existe uma certa, não dúvida, mas ou incerteza com o que vem a ser esses serviços prejudiciais à saúde, mas é algo que vem em breve com relação às leis complementares que vêm para regularizar essa situação. Existe também uma questão de redução dos regimes especiais, alíquotas de regimes especiais, que hoje é bastante comum em âmbitos estaduais, principalmente relacionados ao ICMS, e vai ter uma redução gradual desses regimes para que lá em 2032, quando tudo estiver valendo de fato, lembrando que a gente vai poder falar um pouquinho disso aqui hoje, a reforma ela é gradual, apesar de as empresas a gente já poderem começar a se planejar de alguma forma, mas a implementação completa, podemos chamar assim, ela começa lá em 2032. Existem outras mudanças também relacionadas ao ITCD, que é uma preocupação para heranças e doações, mas eu acho que o principal, sendo bem resumido, apesar de já ter falado aqui bastante, é essa simplificação, que é a redução de 5 tributos sobre o consumo, para aí então termos 2 principais, que é a contribuição sobre bens e serviços, o imposto sobre bens e serviços, e também um imposto seletivo, que é um terceiro tributo que vai correr por fora, como eu falei, relacionados a serviços, bens e serviços considerados prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. Sim, é um tema ainda muito complexo para falar, para explicar, né, Tiago? Agora, de que forma as empresas podem começar a se prepararem, como você mencionou aí, de que forma que elas podem já começar essa preparação? Um ponto importante, Camila, eu acho que já pode ser feito uma análise macro, podemos falar. Por que macro? A gente não tem ainda uma alíquota definida, com relação à tributação, como ela vai acontecer. Então, o que se fala hoje é que
a tributação desse novo tributo, que é considerado sobre um tributo dual. Por que dual? Porque ele tem a CBS de um lado e o IBS de outro. Então, ele é um imposto sobre valor agregado conhecido como IVA dual. Então, ele tem de um lado a CBS e do outro o IBS, diferentemente de outros países que tendem a ter o IVA único, assim, apenas um tributo, que é mais comum em países europeus, por exemplo. Mas o que pode ser feito em termos de estudo ou projeções que os empresários podem fazer? Como a gente ainda não tem uma alíquota definida, como eu estava dizendo, o que se fala é que ela vai variar em torno ali de 27,5%, que vai ser talvez uma das alíquotas mais altas do IVA, assim, o imposto sobre valor agregado no mundo, o Brasil teria. Já dá para começar a ter uma ideia, porque como é um regime que permite um cálculo um pouco mais transparente, já dá para começar a se programar em termos de, poxa, como que o meu preço final vai ficar? Qual que é a margem, considerando a minha margem que eu tenho hoje e considerando o meu tipo de negócio, porque vai ter que ser uma análise caso a caso, Camila. Considerando o meu tipo de negócio, se eu sou um prestador de serviço, se eu estou no Simples Nacional, o regime de apuração que eu tenho, se eu estou no lucro presumido, por exemplo, a depender de como funciona determinada empresa, vai ser uma análise caso a caso, mas que já dá para ter uma expectativa do que vai vir a acontecer. Então, modelagens tributárias, modelagens financeiras, com o objetivo de entender, poxa, se o meu preço hoje é X, considerando uma potencial alíquota de tanto, e a cadeia como ela vai funcionar com esse novo regime, quanto que eu precisaria cobrar ao final do dia para ter a mesma margem de lucro? Esses estudos já dá para começar a ter um rascunho, podemos falar assim. Lembrando que não existe tanta sangria, tanta correria com relação a esse tipo de estudo. Já dá para se começar a planejar. Por que não existe? Porque a reforma começa a ser implementada em 2026. Então, a gente tem 2024 e a gente tem 2025. Temos uma janela de 2 anos, podemos falar assim, para se planejar e estudar quais são os impactos. E muita coisa ainda vai acontecer nesse meio do caminho. Por quê? Porque é uma emenda constitucional. Então, a Constituição vai mudar. Então, eu mudei o esqueleto, certo? O esqueleto principal. Agora, várias leis vão ter que nascer e vir a ser publicadas para regular tudo isso que vai acontecer. Então, ainda que já dê para ter um estudo de uma forma mais panorâmica, muita coisa de uma forma micro, que eu estou falando, como eu disse, o estudo macro é possível. O micro vai depender do que vem nas leis, vai depender o que vai vir em termos de alíquota, em termos de benefícios fiscais que vão ou não ser mantidos. Então, tudo isso vai depender das leis que vão vir a ser publicadas. E, Tiago, haverá também mudanças na tributação de setores específicos da economia? Quais setores podem ser aí mais impactados? Sua pergunta é muito boa e ela é muito ampla também, de certa forma, porque a ideia da reforma tributária, ela tem, ela tende a reduzir a diferenciação que existe entre determinados setores da economia. Então, a ideia é acabar com isso. Mas o texto da reforma, ela traz determinados percentuais de redução a depender do tipo de setor. Então, determinados setores, Camila, vão ter regimes específicos. Por exemplo, o transporte coletivo. Esse vai ter um determinado regime específico de tributação. Outros setores, por exemplo, vão ter uma alíquota do tributo reduzida em 30%. Profissionais intelectuais, liberais, advogados, por exemplo. A alíquota do IVA dual, que a gente está chamando aqui aproximando aqui de 27,5%, nesse exemplo que eu estou dando, de profissionais liberais, seria de, por exemplo, 18, 19%. Por quê? Porque existe uma redução de 30%. Outros tributos, outros negócios, por exemplo, taxistas, eles vão ter uma isenção total da alíquota. Existem os casos também de redução de 60%, como é o caso do setor de educação, medicamento, que é bastante relevante.
Cesta básica, por exemplo, também tem um tratamento diferenciado. Biocombustível também tem um tratamento diferenciado. Então, uma crítica que existe, inclusive, hoje é o volume de tratamentos diferenciados que talvez o texto da reforma venha a trazer. É assim, existe uma ideia de uniformidade, talvez em termos tributários, mas, ao mesmo tempo, a reforma também traz uma diferenciação grande em termos de setores, a depender do seu setor. Então, cada ali, como eu disse, educação, medicamento, entre outros, vai ter um tratamento específico em termos de redução de alíquota. Há uma crítica que existe também para eu poder terminar essa resposta à sua pergunta. O setor de serviços, por exemplo, né? O setor de serviços, ele tende a ser mais impactado, porque o mecanismo, aí não tentando ser muito técnico aqui, mas o mecanismo de tributação em cadeia que vai existir, ele tende a ser mais interessante e favorecer, não querendo privilegiar um com relação ao outro, mas o sistema, ele é mais interessante, tal qual existe em outros países, para a indústria, por exemplo, que a indústria tem uma cadeia muito grande, né? Para você produzir um carro, por exemplo, você começa lá atrás com a produção da borracha para poder fazer o pneu. Então, essa cadeia, até virar o carro no final do dia, ela é muito mais pujante, né? E isso favorece, né, a tributação para esse tipo de negócio. Por quê? Porque o tributo pago na cadeia anterior vai ser compensado na cadeia seguinte, para não tentar ser muito técnico. No setor de serviços, como eu estava dizendo, isso é menor, isso ocorre menos. Por quê? Na cadeia anterior, não existe tanto cadeia anterior, porque como é prestação de serviço, regra geral, por exemplo, trazendo aqui para a minha realidade, na cadeia anterior eu não tenho tantos prestadores de serviços, o escritório de advocacia não toma serviço de muitos prestadores de serviço. Por quê? Porque o meu grande ativo são as pessoas que trabalham, né, no escritório. A mão de obra é o meu maior ativo. Então, eu não necessito de tantas etapas anteriores. Realmente, o setor de serviço tende a recolher, não vou chamar de pagar a conta, mas a ideia é que no final do dia ninguém pague mais, certo? Não exista um aumento da carga tributária. Então, o que pode acontecer o setor de serviço, nesse exemplo, tende a pagar mais, em contrapartida, a indústria, por exemplo, tende a pagar menos. Por quê? Pelo tipo de negócio. Perfeito, Thiago. Olha, o nosso bate-papo vai continuar, mas depois do intervalo, vou pedir para você esperar só um pouquinho. E você aí de casa também. Não saia daí que no próximo bloco nós vamos falar sobre as possíveis consequências da reforma tributária para as micro e pequenas empresas. A gente já volta. Estamos de volta hoje conversando sobre a reforma tributária, o que ela afeta para as empresas nesse ano de 2024. E eu converso com o Thiago Braich, que é advogado especialista em direito tributário do escritório Freitas Ferraz Advogados. Thiago, no bloco anterior você explicou um pouquinho, né, sobre a reforma tributária, como ela impacta, né, na economia, no mercado em si, na vida dos empresários. E agora eu te pergunto, quais são as possíveis consequências da reforma tributária para as micro e pequenas empresas? Camila, bem, as micro e pequenas empresas, regra geral, elas são optantes pelo Simples Nacional, certo? O que é o Simples Nacional? O Simples Nacional é uma forma simples, podemos falar assim, de recolhimento de tributos, porque você recolhe uma alíquota única, em que dentro dessa alíquota única vão estar ali dentro vários tributos. Então, você recolhe, por exemplo, 20% você tem uma alíquota de 20% e dentro desses 20% vai estar compreendido o imposto de renda, o PIS e COFINS, o INSS, o ICMS, eventualmente, se for venda de mercadorias, o ISE. Então, ele é uma forma, pelo próprio nome, simples de recolhimento, em que existe uma alíquota conjunta no momento de pagar o tributo.
Então, o que acontece com o Simples Nacional na reforma, contexto da reforma? Ele é extinto? Não, né? Assim, ele não é extinto da mesma forma que a Zona Franca de Manaus, onde existem determinados benefícios, né, vários benefícios fiscais, ela se mantém. Então, o Simples Nacional, ele continua vigente, assim, que é o grande, talvez o maior regime aplicável para as empresas microempresas, mas ele também, a emenda constitucional vai, como eu disse inicialmente, vai ser regulada, mas ele traz uma opção, né, para as microempresas de optarem por adotar a tributação com base no IBS e no CBS. Então, não existe ainda uma definição como que vai funcionar, porque dentro do Simples Nacional, hoje, como eu estava dizendo, uma alíquota única compreende vários tributos. E dentro desses tributos estão os tributos que estão sendo alterados. Então, imagina o seguinte, no exemplo dos 20%, eu tenho imposto de renda, contribuição social, PIS, COFINS, ICMS, IPI, por aí vai, certo? Como que eu vou conjugar a opção de manter uma alíquota conjunta e, ao mesmo tempo, em paralelo, utilizar o IBS e o CBS? Ora, dentro dessa alíquota conjunta, não pode estar mais o PIS e COFINS, o IPI, etc., porque agora eu estou recolhendo, vamos dizer, por fora, entre aspas, em paralelo, os outros tributos. Então, não existe ainda uma definição clara de como que isso vai funcionar, mas o sistema continua vigente, a gente sabe da relevância dele, ele é muito representativo e talvez o mais utilizado de forma nacional, e ele vai continuar existindo, né? O governo sabe muito bem da importância dele para as micro e pequenas empresas. E, Tiago, diante desse cenário, de tudo que você falou, como que as empresas elas podem minimizar os efeitos da reforma? Eu acho, Camila, que a resposta é se planejando. Estudando desde já quais os impactos que todas essas possíveis mudanças, não possíveis mais, né, porque agora já foi aprovado, como que isso, no final do dia, vai impactar o meu negócio. Né? Ainda existe, como eu disse, não uma imprevisibilidade, mas a regra do jogo ainda precisa ser bastante regulada. A gente está falando de uma reforma tributária que mexe na Constituição, então a regra mãe, ela já está, o arcabouço está feito. Com ele já dá para se planejar, como a gente estava discutindo anteriormente, já dá para se planejar. Já dá para saber desde já qual que é o meu preço final, o que vai mudar no meu preço, na forma que eu cobro o meu fornecedor, aonde que se faz sentido trocar de fornecedor, ou se não faço, porque ele está em outro estado. Esse tipo de análise ainda é cedo, talvez. Mas de uma análise macro, se planejando e seguindo, acho que a resposta seria se planejando e acompanhando, né, correntemente ou de forma constantemente, as leis, como que elas vão ser publicadas e como que elas vão regular todo esse arcabouço que veio mudar. Talvez a emenda constitucional mais, a mudança da Constituição, para não ser muito técnico, mais relevante que a gente teve nos últimos 50 anos. Não 50 anos, que a Constituição nossa é de 88, a última, mas dos últimos anos, certamente. Desde a publicação da Constituição de 88, com certeza. Então, tem muita água para rolar, mas já dá para ter uma previsão e se planejar um pouco de que, ora, já sei que vai mudar o sistema, já tenho um cheiro do que vem por aí. O que eu já posso fazer? Eu já consigo começar a analisar e entender, né, o que vai influenciar, eventualmente, na minha precificação, né, na minha logística que vai poder mudar, na forma de investimento que vai fazer sentido ou não, né, nos meus ganhos de sinergia, eventualmente, que eu possa vir a ter contratando de uma pessoa jurídica de uma pessoa física. Toda essa análise já dá para ter um sentido, já tem um sentido de ser feito para fins de planejamento para os próximos anos.
Sim. E, Tiago, uma dúvida muito comum entre os empreendedores é se a reforma tributária ela pode impactar a competitividade das empresas no mercado nacional e internacional. De que forma poderia impactar? Na verdade, vou separar a sua pergunta, tá? De forma internacional, ela tende a incentivar quem exporta, principalmente. Então, se você é um exportador de bens ou exportador de serviços, indo lá para a sua pergunta, uma das perguntas iniciais que você fez, quais setores da economia vão ser beneficiados ou vão ter impactos? Quem é exportador de bens e serviços, o Brasil quer incentivar que essas pessoas tenham ainda mais, essas empresas tenham ainda mais competitividade lá fora. Então, hoje já existe uma certa desoneração das exportações. A ideia é que isso ocorra de uma forma ainda mais pujante. Por quê? Porque a gente quer crescimento. A ideia é crescimento econômico e que isso, no final do dia, incentive as exportações. Assim, do ponto de vista de importação, ainda falando da parte que envolve o exterior, como já existe hoje a importação, o governo, ao longo dos últimos anos, tende a proteger, aí sim, o mercado nacional. Ou seja, as importações, como a gente sabe muito bem, comprando algo na internet para entregar, por exemplo, na sua residência aqui no Brasil, tende a ser taxado de uma forma muito, no mínimo, equivalente ao que existe aqui em âmbito nacional. Então, isso vai se manter. A ideia é que importações de bens e serviços, inclusive digitais, que hoje muita importação ocorre digitalmente, o produto não precisa vir para o Brasil, porque é tudo, vamos falar, digital. Inclusive, esse tipo de negócio vai passar a ser tributado também. Então, internacionalmente, eu vou ter, resumindo, um incentivo para exportar, um aumento do incentivo, talvez, para exportação, e uma manutenção, podemos falar assim, da tributação na importação. E nacionalmente? Nacionalmente, eu acho que você vai ter um aumento da competitividade, porque como eu vou ter menos regimes diferenciados, a depender do tipo de negócio, você vai ter que buscar outras formas de redução de custos. Por exemplo, eu vi um material publicado muito interessante. Assim, existe uma discussão, assim, de uma forma bem resumida, que é sobre a tributação do bombom sonho de valsa. Que discussão que é essa? Se o bombom sonho de valsa, ele tende a ser um chocolate, de uma forma muito simples, ele tende a ser o chocolate ou ele tende a ser um wafer. Então, a depender da forma que você trata o bombom, ele tem uma tributação diferente. Então, tratar o bombom como o wafer, por exemplo, tende a ter uma determinada tributação, e tratá-lo como um biscoito ou um chocolate, outra. Então, isso dá espaço para quê? Para você tratar o seu produto de uma forma ou de outra. Agora, a ideia é o quê? O wafer, bombom, chocolate, é tudo igual. Não tem mais diferença. É tudo a mesma coisa. Por quê? Esse tipo de diferenciação, ela tende a acabar. Então, com isso, o que vai acontecer? As empresas vão ter que buscar formas alternativas de redução de custos, inteligência logística. A gente sabe que muitos estados, por exemplo, concederam diversos benefícios fiscais que fizeram com que vários centros de distribuições, por exemplo, passassem a ser instalados em determinadas regiões do Brasil. Minas Gerais é um exemplo. A gente vai na região de Extrema, tem uma série de grandes empresas lá, daria para citar aqui uma mão cheia de forma rápida, como a Centauro, a Copenhagen, várias dessas, que se instalaram lá, porque logisticamente e fiscalmente é interessante estar localizado ali numa região próxima a Minas Gerais e São Paulo. Se eu acabo, de certa forma, com essa diferenciação tributária entre estar localizado em Extrema ou não, eu passo a ter que buscar formas mais inteligentes de buscar economias. Faz sentido, então, eu estar agora numa região como essa? Não, faz sentido talvez eu migrar a minha logística.
Porque como a minha competitividade tributária não vai me diferenciar tanto mais de um estado para o outro, eu passo a ter que pensar em outras formas de redução de custos. Então, eu acho que, resumindo e respondendo a sua pergunta, nacionalmente, eu acho que a competitividade vai ser ainda mais interessante, né, assim, porque as empresas vão ter que ter muita criatividade e estratégia para conseguir navegar e ter preços competitivos no final do dia. Maravilha, Thiago Braich, muito obrigada pelos esclarecimentos acerca da reforma tributária. Foi um prazer conversar com você. Obrigado pelo convite, Camila. Foi um prazer meu. Obrigada também a você pela audiência, por sua companhia. E olha, continue ligado na programação do canal Empreender, que você sabe, né? Assistir já é um bom negócio. Eu te espero na próxima entrevista especial. Tchau!